Aleluia. Meus amados irmãos, vamos tomar os nossos lugares. Paz do Senhor aos irmãos que entretanto chegaram. É bom podermos meditar na palavra de Deus. Amém? Temos vindo a estudar sobre a carta aos Hebreus e, querendo Deus, nós hoje iremos falar um pouquinho mais acerca deste capítulo 4. No último estudo bíblico nós falámos apenas acerca de um versículo, o versículo 12, que fala acerca da palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante de qualquer espada afiada dos dois lados e que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Tivemos falando acerca da palavra, Jesus como a palavra ou o verbo, tivemos falando também acerca da palavra de Deus como um texto que se aplica, a palavra de Deus como uma diretriz para as nossas vidas. Falámos acerca da palavra que é pregada através da unção do Espírito Santo sobre o pregador. Falámos também através do trabalho de aplicação do Espírito Santo naqueles que a ouvem. Falámos acerca das promessas que vêm na palavra, promessas de bênção e de maldição, a certeza do seu cumprimento e a certeza da sua infalibilidade. Depois, meus amados irmãos, nós estivemos falando acerca daquilo que a palavra de Deus nos dá. Materialmente, saúde, falámos acerca do Salmo 1, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, enviou a sua palavra e os sarou. Falámos também acerca de paz e segurança. Falámos também acerca de fonte, a palavra de Deus como a fonte de conselho e de força, de encorajamento. Também falámos acerca da parte espiritual e vimos que a palavra de Deus ela nos purifica, vimos que ela nos ajuda ou impede o pecado e vimos também que ela edifica a nossa fé. Vimos que isto só é verdade quando nós procuramos viver de acordo com a palavra de Deus e a aplicamos à nossa vida. Vimos depois uma comparação, vimos onde a palavra de Deus trabalha, vimos a espada como um objeto cortante, fino, capaz de ir até aos lugares mais difíceis, mais profundos. Vimos também o cérebro como aquele lugar especial que comanda a nossa vida e vimos também o coração como o centro dos nossos sentimentos, dos nossos afetos que influenciam a nossa vida, incluindo o nosso cérebro também. Vimos que a palavra de Deus trabalha nos nossos pensamentos e trabalha também nas nossas intenções. O que nós queremos fazer, mas também porque é que nós queremos fazer. A ação de Jesus ante a velhinha que deu uma pequena moeda foi de um grande espetáculo. Toda a gente estava à espera que Jesus desse um grande espetáculo quando aquelas pessoas muito ricas põem lá uma fortuna. E ele diz, esta senhora é que deu a maior oferta. É claro que Jesus não teve a contar a dinheiro. Jesus teve a contar a intenção. Jesus não teve a contar aquilo que ia na carteira, mas Jesus contou aquilo que ia no coração. E, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela vai também até ao fundo das nossas intenções. E então hoje eu queria terminar ou concluir a última parte do capítulo 4 e nós vamos voltar à ideia de Jesus como o sumo sacerdote. Ele é comparado com a ordem de Arão. Vimos também que dentro da ordem de Arão, ele é comparado com o maior de todos os sacerdotes, o sumo sacerdote. E vimos também que esta comparação está ligada com o seu caráter, o seu destaque e a sua obra. É interessante que no mesmo livro, Jesus é comparado várias vezes para que nós possamos entender sempre que Ele é, sem dúvida, o maior de todos.
E, meus amados irmãos, nós precisamos de guardar isto bem fundo no nosso coração. Jesus é o maior de todos. Amém. Eu queria ler convosco capítulo 4, versículos 14 até ao verso 16. Os irmãos podem acompanhar aqui, mas nós iremos voltar a este texto várias vezes ao longo do nosso estudo nesta noite. Então, se os irmãos preferirem, poderão abrir nas vossas Bíblias. Hebreus capítulo 4, verso 14 até ao verso 16. Irei fazer a minha leitura na tradução revista e corrigida. E diz a palavra do Senhor no versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o maior de todos os sacerdotes, mas o Escritor diz que temos um sumo sacerdote grande. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos então firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amados irmãos, deste versículo 14 do capítulo 4 até ao capítulo 7, nós encontramos Jesus sendo comparado com o sumo sacerdote. Suas funções, elas vão muito mais além. Jesus assume as funções sacerdotais do Antigo Testamento, mas ele amplia-as e leva-as de uma forma muito mais profunda do que a do sumo sacerdote do Antigo Testamento. O sumo sacerdote devia de ser um intercessor. E agora Jesus aparece como um intercessor na presença de Deus. Amados irmãos, prezadas irmãs, que coisa tão extraordinária. Jesus como intercessor, Jesus como sumo sacerdote, mas sempre maior. Eu não sei se nós conseguimos olhar para a ideia do escritor, mas ele queria pegar naquilo que eles tinham de mais profundo, de mais intenso, de maior, para comparar com Jesus e depois dizer: Jesus é maior. Suas funções vão mais além, porque o sumo sacerdote entrava com o sangue do animal, o sangue que era oferecido, mas Jesus entrou com o seu próprio sangue. Amém. Deixem-me olhar para alguns textos da palavra de Deus. Hebreus, no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 9 e nos versículos 23 até 25, os irmãos poderão encontrar meia dúzia de folhinhas à vossa frente. Hebreus capítulo 9, nos versos 23 até 25, diz: de sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Jesus, veja o que é que o escritor diz, não entrou num santuário feito por mãos. Não entrou lá no templo, no lugar santíssimo. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer-se por nós diante da face de Deus. Mas o escritor continua: nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com o sangue alheio. Mas Jesus Cristo entrou com o seu próprio sangue, uma só vez, num sacrifício definitivo por nós, na cruz do Calvário. Então, o lugar onde ele entra é superior.
O lugar onde ele intercede é superior. O lugar onde ele apresenta o sangue é superior. Mas o próprio sacrifício é também superior. Amém. Muitas vezes nós encontramos uma comparação com o dia da expiação. Talvez um dia destes eu irei falar convosco um pouco acerca do dia da expiação. Mas eu gostava de dizer-vos algumas coisas. Aquele era um dia muito especial para o povo. E era um dia muito arriscado para o sumo sacerdote. Era um dia muito especial para o povo, porque o sumo sacerdote iria entrar na presença de Deus com sangue, representando o povo. E se Deus aceitasse o sacrifício que foi feito, o povo receberia bênção. Porém, se alguma coisa corresse mal, eu não sei se nós conseguimos, por alguns momentos, visualizar o cenário. Ele entrava amarrado com uma corda. E ele estava amarrado com uma corda porque havia o risco de ele morrer naquele lugar. As suas roupas tinham uns sininhos, umas campainhas que tocavam para que as pessoas cá fora, acredito que num silêncio ensurdecedor, conseguissem ouvir que ele ainda estava vivo. E se porventura esse som parasse, toda a gente dizia: o homem morreu. E ele teria que ser puxado. Agora veja, o sumo sacerdote entrava consciente desse risco. E meus amados irmãos, deixem que vos diga, neste dia, Jesus Cristo entrou na presença de Deus, depois de ter oferecido o seu próprio sangue. E ele apresentou-se lá para interceder pelos nossos pecados, sem nenhum risco, porque ele já tinha oferecido a sua vida por nós. O seu sangue era perfeito e puro, tinha sido aceite pelos nossos pecados. E meus amados irmãos, esta é a garantia de que o sacrifício foi aceito por nós, é suficiente para nós e que nós não precisamos de fazer mais nada, porque Jesus Cristo fez. Apenas confiar naquilo que Ele fez por nós. Amém. Olha, em segundo lugar, o adorador mantinha-se afastado de Deus todo o ano. E depois não entrava na presença de Deus. Ele era representado pelo sumo sacerdote. Mas agora nós podemos chegar à presença de Deus mediante Jesus Cristo. E, por último, ainda em relação ao dia da expiação. Depois de oferecido o sangue, o sumo sacerdote abençoava toda a nação. E eu quero dizer que Jesus Cristo, depois de oferecer o seu sangue, Ele não abençoou apenas uma nação, mas Ele abençoou todos aqueles que creem nele e que querem colocar a sua fé no sangue bendito e precioso de Jesus Cristo. Meus amados irmãos e prezadas irmãs, não precisamos de viver com receios ou com medos. Precisamos de colocar a nossa confiança naquilo que Jesus fez. Não precisamos de andar à procura de mais nada, porque o que Ele fez foi suficiente, está válido e é aquilo que nós necessitamos. Então precisamos apenas colocar os nossos olhos em Jesus. Mas deixem-me voltar ao texto. Temos aqui algum simbolismo. O dia da expiação e a obra, o dia em que Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, expiando os nossos pecados. O sumo sacerdote e Jesus como o maior de todos os sumos sacerdotes, que deu a sua vida com o seu próprio sangue. Ele entrou não num lugar feito por mãos de homens, mas na presença de Deus. O lugar santíssimo, que agora é a presença de Deus, onde Ele está. E o sangue do sacrifício, muito fraquinho quando comparado com o sangue de Jesus Cristo. O sangue do sacrifício que era oferecido regularmente, mas que agora o sangue de Jesus é definitivamente
Amém. Podemos dar glória a Jesus por isto? Amém. Então, amado irmão, venha à sua Bíblia, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E eu ia pedir que nós pudéssemos encontrar este texto para o lermos juntos. Colossenses capítulo 1 e no versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, para que por meio dele reconciliasse mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário por nós. Amados irmãos, olhemos um pouquinho para algumas diferenças. O sacerdócio de Cristo e o sacerdote do Antigo Testamento. Bem, já falei convosco que uma das táticas do escritor é dizer assim: eu vou buscar a coisa maior para comparar. E no final de comparar eu digo, não dá para comparar, porque Jesus é muito maior. Agora, veja o que é que ele coloca aqui. O sacerdócio de Cristo, baseado em melhores promessas. Amado irmão, prezada irmã, como é que você lida com as promessas? Lida bem? Você é daqueles que cobra as promessas? Você é daquele que promete e depois esquece? Estas são as promessas relacionadas com Jesus Cristo, como o nosso sacerdote. E sabe uma coisa? Está baseado em melhores promessas. Era a concretização plena do pacto de Deus, não com uma nação, não com a descendência de Abraão, mas com toda a humanidade. Amados irmãos, é interessante nós vermos que Deus começa a fazer promessas, sabe a quem? A Adão e Eva. Sabe quem é Adão e Eva? Eu sei que muitas vezes nós não temos Adão e Eva em grande conta. Na verdade, somos todos descendentes deles. E não se diz mal dos nossos antepassados. Mas nós olhamos para Adão e Eva e vemos sempre uma terceira figura, que é a serpente. E o importante, o interessante que nós vemos no meio disto é que Adão e Eva pecaram. E sabe o que é que Deus se preocupou? Entre outras coisas, em fazer promessas. Da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Deus tinha um plano para o homem, mesmo para o homem perdido, não apenas para a descendência de Abraão, mas para toda a humanidade. E quando nós chegamos ao Evangelho de João, várias vezes nós entendemos como Deus tinha um plano para a humanidade. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está-se referindo a quem? A humanidade. O novo sacerdote entra mesmo na presença de Deus, no céu. Bem, o antigo sacerdote, lá do Velho Testamento, estava baseado nas promessas do Velho Testamento, muito ligadas com a descendência de Abraão. Era uma sombra do pacto que haveria de vir. E o antigo sacerdote não entrava no céu, mas entrava num lugar feito por mãos de homens, que Deus, na sua graça e misericórdia,
ele descia para estar naquele lugar. Amados irmãos, prezadas irmãs, deixem que vos diga, nesta noite, as pessoas confiavam tanto no trabalho do sumo sacerdote e tinha tanta margem para falhar. Quanto mais nós devemos de confiar no trabalho de Jesus Cristo. A sua margem de falha é zero. Ele já conseguiu tudo e ele não vai falhar nunca. Amados irmãos, podemos com toda a confiança, com toda a ousadia, com toda a certeza chegar à presença de Deus e confiar naquilo que Ele fez e que está fazendo por cada um de nós neste momento, nesta hora, agora mesmo. Na quarta-feira tive a oportunidade de falar aqui aos meus amados irmãos sobre pessoas imperfeitas. E disse que João escrevia dizendo para nós sermos perfeitos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, sejam perfeitos. Mas depois ele diz, mas agora vou falar para os imperfeitos. Mas se pecarmos, nós temos um advogado. E meus amados irmãos, este advogado, o mesmo Jesus Cristo, nós podemos confiar nele sempre. 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 O sumo sacerdote, ou o grande sumo sacerdote, como é apresentado pelo escritor aos Hebreus, ele entrou nos céus. Lá no versículo 14 do capítulo 4 que nós lemos no início, diz mesmo, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, então retenhamos firmes, ou firmemente, a nossa confissão. Este Jesus é um grande nome e possui uma grande filiação. Eu não sei se vocês costumam acompanhar a monarquia. Se costumam, dou-vos os meus parabéns, porque eu não costumo acompanhar. Mas sabem uma coisa? Há algo muito importante. É a linha genealógica. Eu ainda sou tetraneto do rei. Sou uma pessoa importante. E meus amados irmãos, Jesus não é tetraneto de Deus. Ele é o Filho de Deus. E o escritor, ele faz questão de dizer que temos um grande sumo sacerdote. Um sumo sacerdote que não é da linhagem de Arão, mas que é o Filho de Deus. Muito grande. Alguém muito importante. E diz que, porque ele é o grande sumo sacerdote, então ele distingue-se do comum sumo sacerdote, que por si só era uma figura muito importante. Mas Jesus, ele é grande. Ele é grande na sua obra, naquilo que ele fez, mas ele é grande também no seu caráter. Amados irmãos, nós precisamos de parar um pouco para apreciar o caráter de Jesus. Jesus tinha uma forma de agir e de reagir com um caráter bem moldado. Ele não era uma pessoa que não sabia o que queria. Ele era uma pessoa com objetivos muito definidos. Que sabia muito bem o que queria. Mas quando ele era confrontado com as situações, ele sabia reagir muito bem. Mesmo debaixo de grande pressão, e quero dizer-vos que Jesus muitas vezes ficou debaixo de grande pressão, ele soube reagir de uma forma extraordinária. Ele veio para fazer o bem. E agora, de repente, ele está saindo para o Calvário, vem-no prender, e Pedro armou-se em guarda-costas de Jesus.
Em Pedro era um pescador, ele tinha muita habilidade para trabalhar com redes. Parece-me que não teria muita para trabalhar com espadas. E quando ele vê, ele puxa da espada e diz: vou matar já este. A habilidade dele deu-lhe para cortar uma orelha. E sabe uma coisa? A primeira opção que qualquer um de nós faria é: vamos aproveitar esta confusão e fugir. Mas Jesus sabia que era a sua hora. Ele tinha um objetivo bem definido. Mas ele também tinha um caráter bem definido. E aquela pessoa que estava ali para lhe fazer mal, ele não o deixou a sofrer, mas ele pegou na orelha e colocou no sítio. Sabe porquê? Porque ele tinha um controle, uma capacidade de controlar-se a si próprio, uma orientação tão grande para o bem dos outros, que ele não podia deixar uma pessoa a sofrer. E ele foi lá e resolveu o problema. Isto não é o que o comum dos mortais faria. Isto é o que Jesus fez. O sacerdote grande, o sumo sacerdote, mas ele é maior do que todos. Na sua obra, porque ninguém fez o que ele fez, mas no seu caráter. Ele penetrou nos céus. A sua grandeza fez com que o sangue do seu sacrifício fosse mesmo o mais perto possível de Deus. O seu sacrifício não foi um sacrifício de pôr lá na lâmina de ouro e para o ano vamos pôr mais um bocadinho, não. O seu sacrifício definitivo foi até à presença de Deus, onde ele entrou com o seu próprio sangue para apresentar a propiciação pelos nossos pecados. Apresenta o sumo sacerdote como o Filho de Deus. Sem dúvida que Jesus está ligado com a natureza humana, porque se ele não fosse o Filho do homem, ele não seria descendência da mulher. Amém? Mas porque ele era descendência da mulher, ele estava à altura de representar o homem. A Bíblia utiliza expressões como estas: em tudo foi tentado, coisas do homem, mas sem pecado. Ele, como homem, passou todas as vicissitudes que nós próprios passamos. Mas sabe uma coisa? Ele sempre foi vitorioso. Eu citei o texto de 1ª carta de João há bocadinho, capítulo 2. E disse: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Sabe como é que este texto termina? Com um desafio a andarmos como Jesus andou. Sabe porquê? Porque ele não pecou. Ele é a perfeição. E nós somos chamados a ser perfeitos como ele é. Jesus está ligado com a natureza humana, o que o elege como capaz de ser nosso representante diante de Deus. Sabem como é que é para elegermos um representante? Vocês sabem como é que é para eleger um representante? Você queria ser representado por quem? Alguém que conheça a minha situação. Sim? Você já viu num problema dos médicos nós pormos um arquiteto a representar? Acha que ele vai estar à altura, com muito respeito pelos arquitetos, de saber como é que é o turno da urgência e o turno de... e depois ver o outro que chegou e eles tentaram salvar, mas já morreu, e o outro que... Mas também acha que o médico está à altura de representar as necessidades dos arquitetos, que precisa mais um risco,
e mais uma lei para desenhar as paredes e não sei mais o que os arquitetos precisam. Precisam de um igual para representar. Nós, seres humanos, precisávamos de um igual para nos representar. Por isso, Jesus, o Verbo de Deus, se fez carne, fez-se homem, habitou entre nós. Cristo, Ele é o enviado de Deus e Ele é o Filho de Deus. Por isso, Ele é divino. Mas aquele que é divino fez-se homem para poder assumir os nossos problemas e poder novamente voltar à presença do Pai para nos representar diante dele. Amados irmãos, que o Senhor nos ajude e nos abençoe e que nós possamos compreender esta grandiosidade do nosso sumo sacerdote. E sabe como é que o texto termina? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça de Deus. Amado irmão, se eu for por causa de mim, eu chego lá e eu venho embora igual. Mas se eu for lá confiado naquilo que Jesus fez, eu posso ir com confiança porque eu vou receber alguma coisa. Amém! Um dia ouvi alguém, desses pastores famosos que pregam aí nas internets e que muita gente ouve como sendo a melhor coisa do mundo, e ouvi alguém com uma mensagem que é: eu vou explicar-vos como é que nós obrigamos Deus. E houve um irmão que me veio trazer aquilo como sendo a maior revelação que ele tinha encontrado. E sabe uma coisa? Eu olhei e o primeiro texto que me veio à cabeça foi este. Eu posso chegar à presença de Deus com confiança se eu for confiado naquilo que Jesus fez. Mas, se eu quiser chegar à presença de Deus confiado nos meus truques, ou nas minhas fórmulas mágicas, ou nas ideias que alguém diz por aí, meu amado irmão, você vai e volta para o mesmo caminho. Existe um caminho que não é escondido. É uma revelação que foi feita há muito tempo. Um caminho que foi aberto há muito tempo por Jesus Cristo. Aberto através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E nós podemos chegar lá com toda a confiança, não por minha causa, não por causa das minhas habilidades, não por causa de algumas técnicas quaisquer que possam haver por aí, mas por causa do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz e colocado no lugar certo, e por causa do seu trabalho de intercessão por mim em cada dia. Eu posso chegar lá confiante naquilo que Jesus fez. Então, meu amado irmão, quando eu chego ao trono da graça de Deus, eu chego sempre por causa de Jesus. Ajudados nas nossas necessidades, ajudados a alcançar misericórdia, graça, favor diante de Deus, confiança no acesso ao trono da graça de Deus, acesso pleno à presença de Deus, o Pai, e tudo isto mediante uma só pessoa. Sabe como se chama? Como se chama? Jesus. Não o sumo sacerdote, mas muito mais do que isso, o grande sumo sacerdote, mediante Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Olha, amado irmão, só alcançaremos alguma coisa se nós chegarmos até ao trono da graça de Deus. Precisamos de chegar lá. É lá que nós podemos receber de Deus com toda a confiança. É lá que nós podemos alcançar de Deus com toda a confiança. Sabe como é que nós chegamos lá? Mediante Jesus Cristo. Eu sei que o diabo quer colocar na nossa mente a dúvida. Será que isso é suficiente? Será que chegamos mesmo lá? Será que conseguimos mesmo chegar lá? Eu quero dizer aquilo que o escritor diz.
Cheguemos, pois, com confiança. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, perdão dos nossos pecados, para que possamos achar graça, favor que nós não merecemos. E veja o que é que diz aqui neste texto. E a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha, às vezes nós somos ajudados, mas já vem fora de tempo. Isto, há um mês atrás, tinha-me dado tanto jeito. Imaginem que agora, vocês estavam aqui a alimentar-se, irmãos, este inverno foi um horror. Tive frio, todos os dias deitava-me na cama e tinha frio. E alguém lhe oferecia um cobertor. Você dizia assim, olha que bom, tenho um cobertor, mas isto estava-me jeito, era em abril. Bem, o abril vai voltar. Com Deus não é assim. Ele sabe as nossas necessidades. E Ele nunca vem fora de tempo. Ele vem no tempo certo, no tempo oportuno. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que no nosso coração nós possamos ter esta confiança. Chegar à presença de Deus mediante o sangue de Jesus Cristo partido no Calvário. Que o Senhor ricamente possa abençoar os meus amados irmãos e irmãs. Deixem-me só dizer...